Pronto! Gente, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutri. E hoje a gente vai ter uma aula, hein? Quero todo mundo aí, ó, com papel e caneta na mão. Quem não pegou papel e caneta, corre, pega, porque vocês vão precisar fazer algumas anotações aqui durante a nossa live, combinado? O vídeo de hoje é para você que acha que tem síndrome do ovário policístico, para você que sente sintomas e manifestações da SOP, acne, queda de cabelo, excesso de pelos, manchas escuras na pele. Talvez você esteja aí sofrendo com cansaço, fadiga, indisposição. Talvez você esteja aí sofrendo também com vontade de doces, massas, pães, carboidratos e não saiba ainda muito bem como controlar isso. Gente, a live de hoje é para você que tem síndrome do ovário policístico e também para você que acha que pode ter, mas nunca teve um diagnóstico. Temas e as principais dúvidas, né? Os principais pontos importantes que a gente precisa considerar quando o assunto é síndrome do ovário policístico / ovário policístico. Vocês também vão sair da live hoje sabendo a diferença entre as duas coisas, né? Entre ter ovário policístico e entre ter a síndrome do ovário policístico. Quais exames fazer, quais médicos procurar. Gente, hoje é uma aula completíssima aí para você que está entrando nesse mundo de conhecimento da síndrome do ovário policístico, beleza? Aí nos comentários vocês têm Ana Vitória da nossa equipe, ajudando vocês a tirar as dúvidas aí que surgirem. Enquanto eu passo o conteúdo, enquanto eu falo aqui, né, do conteúdo que eu trouxe para vocês, se surgir alguma dúvida, a Ana Vitória pode ajudar vocês aí no chat, aí nos comentários. Antes da gente começar, eu quero saber da onde que vocês estão falando. Coloquem aqui para mim qual é a cidade, estado, país, de onde você está me vendo. E se você não está vendo ao vivo, mas está vendo a reprise, né? Tá vendo a gravação, chegou até aqui, coloca aqui nos comentários também da onde você está falando. Qual que é a cidade, estado, país onde você está neste momento. E aí depois eu vou te responder com maior amor e carinho lá no meu direct, beleza? Gente de todo mundo aqui, hein? Santo André, Rio de Janeiro, Guarulhos, muita gente do Rio, né? Muito carioca. Fortaleza, São Paulo, ó, muita gente de São Paulo também, mas o Rio tá ganhando. Minas, Santa Catarina. Gente, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Há 4 anos eu ajudo mulheres a controlarem a SOP de forma natural e sem medicamentos. Eu sou também portadora, sofri muito com todos esses sintomas que eu falei agora há pouco aqui pra vocês e descobri, né, através da minha formação em nutrição, como que nós poderíamos ter o controle natural da síndrome do ovário policístico e dos seus sintomas sem precisar virar refém dos anticoncepcionais, dos medicamentos, né, dos remédios aí de forma geral. E aí, quando eu descobri isso, eu resolvi ter como missão de vida ajudar outras mulheres também portadoras da síndrome do ovário policístico a não sofrerem o que eu sofri. E é por isso que eu tô aqui hoje, vocês estão aí hoje, e a gente vai ter uma aula incrível agora para falarmos de síndrome do ovário policístico. Gente, primeira coisa assim que me perguntam muito, quais são... antes de eu começar aqui, os assuntos, tá? A gente vai falar sobre vários itens, eu preparei 2 folhas para falar. Espero que o Instagram não me tire, né? Não me expulse no meio da live. Mas antes de eu começar, eu quero pedir um favorzinho para vocês. Tá vendo esse aviãozinho que tá aqui embaixo, do lado do campo de comentários? Clicando nesse aviãozinho, você consegue mandar essa live para as pessoas que você conhece, para suas amigas aqui do Instagram. E eu vou pedir para você fazer isso agora. Por quê? Olha só, a Elisa colocou. Cheguei hoje no seu Instagram e que alegria ver a sua dedicação como profissional a nos ajudar nessa questão. Parabéns. Bem-vinda, Elisa. Muita gente nova, né? Chegando agora aqui no Instagram. Desejo aqui as boas-vindas para vocês que estão me vendo pela primeira vez. E por que eu tô pedindo para vocês clicarem nesse aviãozinho aqui e mandarem a live para quem vocês conhecem? Porque somente metade das mulheres com síndrome do ovário policístico são corretamente diagnosticadas. A SOP, estima-se que a SOP atinja cerca de 100 milhões de mulheres em todo o mundo. Só que só metade dessas mulheres tem um diagnóstico da síndrome do ovário policístico.
Isso quer dizer que metade das mulheres, gente, passa a vida sofrendo com os sintomas da SOP e nem sabe por que passa por isso, nem sabe por que tem esses sintomas, nem sabe por que tanta coisa acontece ali no dia a dia dela. E mandando esse vídeo para essas pessoas, eu tenho certeza que a gente juntas vai conseguir ajudar muito mais gente, beleza? Posso contar com vocês? Então vamos lá, a gente vai começar a falar dos sintomas. Quais são os sintomas que vocês consideram que sejam da síndrome do ovário policístico? Coloca aqui nos comentários para eu saber o quanto apuradas vocês estão nesse assunto. A gente já vai falar também sobre a diferença, tá? Da síndrome do ovário policístico, da SOP, pro ovário policístico. Isso faz parte aqui do meu roteiro de hoje. Olha só, tem gente falando que sofre bastante com ciclo irregular, com queda de cabelo. Eu separei aqui, gente, vários tipos de sintomas, né? Várias classes de sintomas da síndrome do ovário policístico. São sintomas estéticos da síndrome do ovário policístico: acne, queda de cabelo, excesso de pelos e manchas escuras na pele. Esses 4 são os sintomas estéticos mais comuns da síndrome do ovário policístico. A gente também tem, dentre os sintomas da SOP, os ciclos menstruais irregulares ou sem ovulação. Por que ou sem ovulação? Porque pode acontecer da mulher sangrar mensalmente ou por um período, né, a cada X dias, mas ela não necessariamente ter ovulação. Isso acontece muito, né, a gente consegue perceber muito isso nas mulheres tentantes, nas mulheres que querem engravidar. Muitas delas relatam que menstruam regularmente, a cada 28, 30, 32 ou 34 dias, mas quando elas começam as tentativas de engravidar e não conseguem, vão lá, por exemplo, fazer um ultrassom seriado, elas descobrem que não estão ovulando. Então, o ciclo menstrual da mulher com síndrome do ovário policístico, ele pode ser irregular e sem ovulação, ele pode ser regular sem ovulação, e ele pode ser simplesmente irregular, né? E aí existem mulheres que ficam meses sem menstruar. 8 meses, 10 meses, 1 ano sem ter ciclos menstruais. Isso é bem comum, tá? E também entram aí nos critérios de imagem os ovários policísticos, né? Que é a formação dos cistos dentro do ovário. Qual que é a diferença, gente, de ovário policístico e de síndrome do ovário policístico? Quando a mulher tem ovário policístico, quando ela tem cistos no ovário, isso quer dizer que ela só tem cistos no ovário. Se ela tiver só ovário policístico, ela não vai ter nenhuma outra manifestação ou sintoma da síndrome do ovário policístico. A mulher que diz pra mim, Carol, eu só tenho ovário policístico, ela não pode ter queda de cabelo, acne, excesso de pelos, manchas escuras na pele, ela não pode ter ciclos irregulares, ela não pode ter ciclos anovulatórios ou sem ovulação. Se ela tem o cisto no ovário e mais algum outro sintoma que eu acabei de citar aqui, ela é uma forte candidata a, na verdade, ter a SOP e não só ovários policísticos. O que é importante a gente saber? Toda mulher, dependendo do período do ciclo menstrual que faz exame, pode aparecer lá no laudo que o ovário está policístico. Por quê? Existe uma fase do nosso ciclo menstrual que é chamada de fase folicular, onde os nossos ovários recrutam folículos. Esses folículos vão amadurecer, mas um folículo vai amadurecer mais, vai crescer mais, vai romper e ali vai acontecer a ovulação. E aí, na mulher que não tem síndrome do ovário policístico, se ela faz ultrassom nesse período do ciclo menstrual, vai aparecer que o ovário dela está policístico. Normalmente, um ovário, tá? Porque a gente ovula cada mês em um ovário diferente. Um mês é o ovário direito, outro mês é o ovário esquerdo. E aí, o ovário que vai ovular, ele fica por um tempo policístico, né? Que é esse período aí da fase folicular. Aconteceu a ovulação, o folículo rompeu, liberou o óvulo, o ócito, os outros folículos, eles vão desaparecer, eles vão ser reabsorvidos. E aí, se essa mesma mulher fizer um exame depois de uma semana, depois de 10 dias daquele resultado de ovário policístico, ela vai observar que o ovário dela não está mais policístico, ela não tem mais cistos no ovário. Então, o que é importante vocês saberem?
Se alguém já falou para vocês, ou se vocês acreditam que não são portadoras da SOP, que são portadoras apenas de ovário policístico, você não pode ter nenhum outro sintoma. Você tem que menstruar certinho todo mês, ovular todo mês, não pode ter alteração de exames bioquímicos, de exames hormonais, não pode ter sintomas clínicos, sintomas de hiperandrogenismo, acne, queda de cabelo, excesso de pelos, nada disso, beleza? Agora, falando ainda de sintomas, a gente tem lá os sintomas estéticos, acne, queda de cabelo, excesso de pelos e manchas escuras na pele. E a gente tem os sintomas relacionados ao ciclo ovulatório, ao ciclo menstrual, que são os ciclos anovulatórios, os ciclos irregulares e a formação de cistos no ovário da mulher, beleza? Aí, a gente vai ter também sintomas relacionados à resistência à insulina. Dentro da síndrome do ovário policístico, 94% das mulheres com síndrome do ovário policístico têm também resistência à insulina. É muito mais provável que nós tenhamos resistência à insulina do que nós não tenhamos, né? Sendo portadoras da SOP. E aí, quem tem resistência à insulina acaba desenvolvendo uma outra classe de sintomas, que são sintomas da resistência à insulina e não da SOP somente, né? Que sintomas são esses? Cansaço, fadiga, indisposição, aquela preguiça sem fim, vontade de doce, massa, pão, carboidratos. Então, quem tem resistência à insulina normalmente está presente em um ciclo onde a pessoa sente muita fome, muita vontade de comer. Quanto mais come, normalmente essa vontade é por carboidratos, e aí quanto mais come, mais sono sente, mais preguiça, mais indisposição, e daí mais fome, come mais, e aí entra num ciclo. Isso é muito, muito condizente com resistência à insulina. Nem toda mulher com SOP vai sentir isso. Existe também, ligado à resistência à insulina, dificuldade para perder peso em 70% das portadoras. Então, 70% das mulheres com SOP são mulheres que também apresentam sobrepeso e obesidade, e essas mulheres têm uma dificuldade maior em perder peso, e 30% das portadoras têm dificuldade para aumentar o peso. São mulheres que treinam e parece que nunca aumentam a massa muscular, tá? E ambos são comuns e completamente aceitáveis dentro da SOP. Você pode ser portadora da SOP e ter dificuldade para perder peso, e você pode ser portadora da SOP e ter dificuldade para aumentar o seu peso. E numa parcela, né, dessas mulheres com SOP, as tentantes, muitas apresentam dificuldade para engravidar. Então, quais são os sintomas da síndrome do ovário policístico? Quais são as manifestações que a SOP provoca no nosso corpo? Internamente, cistos no ovário, ciclos menstruais irregulares ou sem ovulação. Externamente, clinicamente, acne, queda de cabelo, excesso de pelos, manchas escuras na pele. Se você tem resistência à insulina, cansaço, fadiga, indisposição e muita vontade de carboidratos. Se você tem sobrepeso e obesidade, dificuldade para emagrecer. Se você é magra, dificuldade para aumentar a massa muscular. E se você é tentante, talvez dificuldade para engravidar. Todo esse combo a gente chama de síndrome do ovário policístico, tá? Então, por favor, não me escrevam mais, pelo menos quem tá aqui assistindo a live, né? Não me escreva mais aqui no inbox, no direct, falando assim: Carol, eu não tenho SOP, eu só tenho ovário policístico, mas eu tô desesperada porque eu tô com muita acne, meu cabelo tá caindo muito e eu tô tentando engravidar há 1 ano e não consigo. Se você tá passando por isso, não é só ovário policístico, porque quando é só ovário policístico, você não manifesta nenhum sintoma e nenhuma alteração, nem no seu corpo, nem na sua estética, nem no seu ciclo menstrual, certo? E aí, como que é feito o diagnóstico da SOP, né? Como que a gente sabe se tem síndrome do ovário policístico ou não? Como que a nossa amiga, nossa colega que tá ali sofrendo com sintomas pode saber se ela é portadora realmente da SOP ou não? Como que é feito esse diagnóstico, né, oficialmente? A gente tem o diagnóstico da SOP, gente, guiado por um consenso chamado Consenso de Roterdã.
Esse consenso ele foi criado em 1999, então tá aí o motivo pelo qual muitas, né, mães minhas, por exemplo, da minha faixa etária, tipo minha mãe manifesta todos os sintomas da SOP até hoje, muito tempo depois de entrar na menopausa. Mas se você perguntar pra ela se ela tem SOP, ela vai falar que não e que ela nunca teve. Mas ela tem excesso de pelos, o ciclo menstrual era irregular, a diferença de idade minha e da minha irmã são 12 anos, então olha só a dificuldade de engravidar, né? E ela fala que ela não tem, nunca teve ovário policístico. Então isso explica, né, por que muitas vezes a gente fala que a SOP tem uma herança genética, é transmitida de mãe para filha, mas quando a gente pergunta para nossa mãe, ela sempre vai dizer, na maioria das vezes, que ela não tem, porque o critério de diagnóstico é recente, tá? Então, ele foi criado em 99 e ele foi revisto e readaptado em 2004. Então, a gente tem aí pelo menos 16 anos, né, aplicando o consenso de Rotterdam atual. E o que diz esse consenso de Rotterdam? Que para a mulher ser portadora da SOP, ela precisa apresentar 2 de 3 critérios usados para o diagnóstico. Vocês estão aí com papel e caneta? Sim ou não? Coloquem aqui nos comentários para mim. Quem não tá, corre para pegar. Não dá para anotar no celular, porque se for anotar no celular vai sair da live. E aí se sair da live eu vou ficar brava. Então pega papel e caneta aí ou o celular do marido para vocês anotarem. Eu quero que vocês anotem assim, ó. 1. Ciclos menstruais irregulares ou sem ovulação. O que isso quer dizer? Ciclos menstruais que ou acontecem de uma forma muito espaçada, ou acontece 1 mês sim, 2 não, depois acontece, aí fica 3 meses sem vir, aí depois vem, ou aquela mulher que fica meses sem menstruar. Se você ficar meses sem menstruar, você também pode colocar aí, tá? Ciclos irregulares ou sem ovulação. Esse é o número 1. 2. Ana Vitória, vai colocando aí nos comentários para quem perder, tá? Sinais clínicos. Quais são os sinais clínicos? São os sintomas estéticos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Acne, queda de cabelo, excesso de pelos, manchas escuras. Ou bioquímicos, que são alterações no nosso exame de sangue. Então, quem fez alterações aí em exames de sangue? Testosterona alta, androstenediona, dihidrotestosterona, alterações de hormônios andrógenos, né? Hormônios masculinos. Então, 1. Ciclos menstruais irregulares ou sem ovulação. E 2. Sintomas clínicos, sintomas físicos ou bioquímicos no exame. E 3. Ovários policísticos. Coloquem aí no papel, escrevam 1. Ciclos irregulares. 2. Critérios clínicos ou bioquímicos. E 3. Cistos no ovário. Coloca aí 1, 2, 3, eu já vou explicar aqui o que vocês vão fazer com isso. Para vocês verem, gente, como o diagnóstico da SOP é específico, esse ovário policístico, vocês não precisam anotar essa parte. Eu trouxe, na verdade, por curiosidade, tá? O ovário é considerado policístico na síndrome do ovário policístico quando a mulher apresenta 12 ou mais folículos. Então, ela tem que ter pelo menos 12 cistos. Esses cistos, eles precisam medir entre 2 e 9 milímetros ou o volume do ovário total ser maior que 10 centímetros cúbicos, tá? Então, esse é o critério para o diagnóstico quando a gente vai fazer exame de imagem para investigar a síndrome do ovário policístico. Anotaram aí, né? Os 3 critérios. Agora eu quero que você faça um X em quais são os critérios que você manifesta. Você tem ciclo menstrual irregular? Não. Mas eu já sei que eu não estou ovulando, eu não tenho ovulação. Vai fazer o xizinho no primeiro. Você tem sintomas clínicos? Não. Não tenho acne, não tenho queda de cabelo, não tenho nada. Mas o meu último exame deu testosterona alta. Então, você vai fazer o xizinho no 2. O contrário também é possível. Ai, Carol, eu tenho tudo. Eu tenho acne, eu tenho queda de cabelo, eu tenho excesso de pelos, mas eu não tenho alteração no exame de sangue. Não importa. É um ou outro. Faz o xizinho no 2. E o terceiro, que é o ovário policístico. Quando você fez ultrassom a última vez, apareceu lá no laudo que o seu ovário é policístico. Muita gente já colocou aqui que manifesta os 3. Quero agora que vocês coloquem aqui. Quantos xizinhos vocês fizeram? Vocês fizeram 1, vocês fizeram 2 ou vocês fizeram 3? Gente, eu sou fenótipo A. Eu faço os 3X, tá? Eu manifesto, né? Quando a SOP está manifestada, quando ela não está controlada, eu tenho acne, queda de cabelo, excesso de pelos. Nunca tive manchas escuras na pele, mas porque eu sempre controlei muito bem a resistência à insulina. Essa mancha escurecida na pele é por conta da resistência à insulina, tá?
Sempre tive ciclo irregular, cheguei a ficar 1 ano sem menstruar, sem usar medicamento, né, sem usar anticoncepcional, e todos os meus ultrassons quando eu fazia era de ovário policístico, tá? Então vejam em mim que vocês têm esperança, vocês podem aí controlar a SOP também. Quem colocou só um X, Patrícia, por exemplo, underline Patrícia Farias, underline, você falou que colocou um xizinho só. Qual foi esse X? Coloquem aqui. Quem colocou um xizinho só e colocou esse 1x no ovário policístico, parabéns, você muito provavelmente só tem ovário policístico. Você muito provavelmente fez o exame de ultrassom ou de ressonância na fase folicular do seu ciclo. Isso não te impede de engravidar, isso não te causa nenhum sintoma, isso não prejudica a sua saúde. E o recomendado é que você refaça o exame em outro período do ciclo menstrual para verificar se existe ou não a presença de cistos. A Patrícia colocou aqui que que ela assinalou foram sinais clínicos. Ela tem acne, excesso de pelos, queda de cabelo. Então aguenta aí, Paty, que até o final da live você vai ter resposta para isso, tá? Quem assinalou 2 ou 3, independente de quais foram, você está aí candidata a ter a síndrome do ovário policístico, tá? Pode ser ovário policístico com ciclo irregular, pode ser ovário policístico com sintoma clínico, pode ser sintoma clínico com ciclo irregular, pode ser alterações no exame de sangue com ovário policístico, não importa a forma, não importa a combinação desses critérios. É por isso que a SOP tem 4 fenótipos diferentes. Quem assinalou os 3, possivelmente é fenótipo A, né? Que é o fenótipo clássico que a gente fala, o fenótipo onde a gente tem ali todas as manifestações. Quem assinalou, aí tem o fenótipo B, C e D, para quem assinalou combinações entre esses 3 critérios, tá? Uma outra live a gente fala sobre isso. Agora, o que eu ia falar? Mulheres que preenchem um critério. Então, vamos lá. Quem colocou aqui 2 ou 3 xizinhos em 2 ou 3 critérios? Vocês preenchem os critérios para diagnóstico da síndrome do ovário policístico segundo o consenso de Roterdã. Mas isso não quer dizer ainda que você tem SOP. Isso quer dizer que você precisa passar por uma avaliação endocrinológica para a gente eliminar outras doenças, outras patologias que se manifestam igual a SOP se manifesta. Como que funciona isso? E uma observação importante, gente, não pode considerar esses critérios usando anticoncepcional, tá? Quando você usa anticoncepcional, muito provavelmente os cistos não vão aparecer, muito provavelmente as alterações nos hormônios androgênicos não vão aparecer, muito provavelmente o ciclo irregular não vai acontecer. Então, a análise desses critérios, né, ali onde vocês colocaram o xizinho, tem que ser sem o uso do anticoncepcional. Se hoje você usa anticoncepcional, tenta lembrar de como era antes de você usar. Ou em algum momento da vida que você ficou um tempo sem usar o hormônio, tá? Lembrando que a gente só analisa critério depois de 3 meses sem o anticoncepcional. Se você parou mês passado, por exemplo, não dá para analisar hoje quais são os critérios que você manifesta. E o mesmo serve para o DIU Mirena, né? DIU com hormônio. A avaliação dos critérios tem que ser sem a utilização de hormônios. Para quem usa DIU de cobre ou de prata, tá tudo bem, porque não tem manipulação, não tem introdução de hormônios no corpo da mulher através desse DIU, tá? Então esse é um ponto importante. Daí, gente, beleza. Quem aqui assinalou 2 ou 3? Coloca aí nos comentários. Se você tá assistindo depois, coloca aqui quais foram os critérios que você manifestou. Quais foram os critérios que você foi lá e fez um xizinho, porque eu quero saber de você. Você colocou lá 2 ou 3 critérios, certo? Você tem que ir para o endócrino. Por que o endócrino? Porque existem, gente, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 doenças, 6 patologias que podem trazer os mesmos sintomas que a síndrome do ovário policístico traz. E essas alterações da síndrome do ovário policístico, deixa eu ver o que a Ana Vitória colocou. Gente, tem outra Ana Vitória aqui que não é a minha, vai vendo? Ana Victória, com K no meio. Estou estudando a síndrome e tudo que você falou é o consenso da literatura. Muito bom. Que bom. Gente, por que endócrino? Acho que um dos grandes erros da mulher, quando descobre que tem ovário policístico, ou quando lê lá no laudo que tem ovário policístico, ou quando o médico diz que tem ovário policístico, é correr no ginecologista, né? Só que o ginecologista é o médico que cuida do aparelho reprodutor feminino. O médico ginecologista estuda o que na faculdade?
estuda parto, estuda período pré-concepcional e concepcional, gestação, crescimento fetal, ele cuida da mulher quando vai ter a luz, ele cuida da mulher no pós-parto, ele vai estudar toda a anatomia do útero, dos ovários, vai estudar a endometriose, vai aprender a tratar cânceres, né, tanto no endométrio quanto nos ovários. Mas não é o médico ginecologista que estuda todas as glândulas e todos os hormônios que nós temos no nosso organismo. E a síndrome do ovário policístico é uma doença hormonal. Então, sim, existem os médicos que são ginecologistas, principalmente os que têm especialização em ginecologia endocrinológica, que são habilitados a fazer diagnóstico de SOP. Mas o mais comum e o mais condizente e o mais coerente é nós irmos ao endócrino. E aí, o que o endócrino vai estudar? O que ele vai ver com você? Primeira coisa, ele vai te perguntar quais são os critérios que você manifesta. Então, ele precisa perguntar como é que são os seus ciclos menstruais. Ele precisa perguntar como é que é a questão da sua ovulação, se você monitora ou não essa ovulação, se você ovula ou não todo mês, se você tá tentando engravidar, quanto tempo você tá tentando. Ele vai analisar quais são os sintomas que você manifesta clinicamente. Então, quais são os sintomas que você tem. Se tem acne, se tem queda de cabelo, se tem excesso de pelos, manchas escuras. Ele vai fazer uma avaliação clínica. E ele vai dosar, né, alguns hormônios específicos. Quais são os hormônios que o endócrino precisa te pedir? Anota aí. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é se existe ou não resistência à insulina, né? Eu falei agora há pouco, né, pra quem tava aqui no começo da live, que 94% das mulheres com SOP são portadoras de resistência à insulina. O que é a resistência à insulina, gente? É uma dificuldade do nosso corpo de absorver e utilizar corretamente o carboidrato da nossa dieta. Então, toda vez que você consome um carboidrato, seja ele bom ou ruim, saudável ou não saudável, pode ser uma fruta, pode ser um doce, uma massa, um pão, um macarrão, não importa. Você comer um carboidrato, o seu corpo vai liberar insulina em resposta a esse consumo, porque é a insulina que transporta o carboidrato lá no nosso sangue. Então, você consome carboidrato, seu estômago quebra esse carboidrato em moléculas que a gente chama de glicose, né? Glicose é o açúcar do sangue. E aí, quando essa glicose chega na nossa corrente sanguínea, o que acontece? A glicose se liga à insulina e a insulina transporta essa glicose para dentro da célula. E é lá dentro da célula que essa glicose vai efetivamente se tornar energia. É ali que o carboidrato vai dar energia para suas atividades. A mulher que tem resistência à insulina, ela não consegue fazer esse transporte. Por quê? O carboidrato tá lá, porque ele foi ingerido na dieta, você comeu o carboidrato. O seu corpo identificou esse consumo e ele liberou a insulina. Os dois estão lá, só que eles não se juntam, eles não se ligam. É como se fosse uma chave e uma fechadura que não se bicam ali, né? Não fazem um casamento perfeito. E aí a glicose fica alta e a insulina também. Essa glicose alta gera na gente o quê? Aumento de gordura. Porque o nosso corpo entende que a glicose ela não pode ficar ali sobrando. A glicose não foi feita para ficar no sangue. Ela foi feita para armazenar. Se tem energia sobrando no nosso sangue, nosso corpo vai tentar armazenar isso de uma forma que ele consiga reter aquilo para ele. E isso é o quê? É a gordura, nosso tecido de reserva. E aí o que acontece? Quando você ingere o carboidrato, esse carboidrato não se transforma em energia, fica sobrando na corrente sanguínea, seu corpo vai lá, converte esse carboidrato em gordura e essa gordura se transforma então no seu estoque de energia, seu estoque de combustível. Só que a insulina que foi produzida, ela tá lá. A glicose foi embora, gerou gordura, tá lá armazenada, principalmente onde? Região abdominal, região central do nosso corpo. Só que a insulina tá lá ainda. E aí, essa insulina que foi produzida, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer você ter mais fome, porque, peraí, ela foi produzida, ela tá lá, ela precisa se ligar a uma glicose. Não tem glicose se ligando a ela. O que ela vai despertar no seu corpo? Vontade de comer carboidrato. E aí, você vai ter vontade de comer brigadeiro, chocolate, bolo, pão de queijo, pão de ló, lasanha, pizza, enfim, tudo que é tranqueiragem, né, que é bem rico em carboidrato, porque a sua insulina tá lá esperando esse carboidrato. Só que o que acontece? Você come, isso se transforma em glicose, essa glicose não se junta com a insulina, ela vai ser armazenada e a insulina continua lá, firme e forte, fazendo você comer mais.
Além disso, essa insulina alta que foi liberada e não se juntou à glicose, ela não levou a glicose para dentro da célula, porque elas não se encontraram, elas não se juntaram. E aí a sua célula fica sem energia. É por isso que a gente sente cansaço, fadiga, indisposição. Tem muita vontade, né, de não fazer nada o dia inteiro, dorme 10, 12 horas por noite e ainda fica cansada. Precisa dormir depois da refeição. Sono depois do almoço e do jantar, gente, é muito característico de resistência à insulina. E aí o que acontece? Você tem lá essa situação, né? A gente precisa saber se isso está acontecendo ou não, né? Se você tem ou não essa resistência à insulina. E para isso, o médico endocrinologista vai te pedir os seguintes exames, anota aí. Insulina de jejum e glicemia de jejum é o que todo médico pede, né? Todo mundo pede isso. Ginecologista, endócrino, dermato, qualquer especialidade médica que você for, vai pedir glicose e insulina de jejum. Só que, além disso, lembra que a resistência à insulina é uma dificuldade da insulina de transportar o carboidrato da dieta, não é? Se você faz em jejum, como é que você vai saber se você tem resistência à insulina ou não? Você está em jejum, não tem carboidrato no seu sangue para ser transportado. Você não ingeriu carboidrato antes de fazer o exame. Como é que você vai mensurar se a sua insulina está lá na quantidade certa e fazendo o papel dela? Não tem como. Então a gente colhe sim glicose e insulina de jejum, mas eles não são para diagnóstico de resistência à insulina, tá? Se a glicose de jejum e a insulina de jejum dão alteradas, é porque você já passou da resistência à insulina há muito tempo e muito provavelmente já está num quadro ou de diabetes ou de um pré-diabetes, tá? Então resistência à insulina é um quadro que antecede isso. Para saber se você tem resistência à insulina ou não, são dosadas hemoglobina glicada, ROMA-IR, né, que é o índice que calcula, né, a nossa relação entre glicose e insulina, mas principalmente curva insulinêmica e curva glicêmica, tá? Essas duas curvas, elas são feitas juntas. São dois exames, aparecem separados os resultados nos laudos, mas você colhe só uma amostra de sangue. Como funciona? Vai em jejum pro laboratório, faz a coleta em jejum para ver glicose de jejum, insulina de jejum, ROMA-IR, hemoglobina glicada. Aí você ingere um líquido, que é um líquido bem doce, ele é bem rico em carboidrato, chamado dextrosol. E aí depois você fica lá quietinha, colhendo sangue a cada meia hora por 2 ou 3 horas. Tem curva de 2 horas, tem curva de 3 horas. E por que a curva é tão importante? Porque na curva a gente vai saber como o seu corpo está se comportando quando você come carboidrato. Se quando você ingere o dextrosol, se você libera insulina a mais do que precisa, se você libera insulina a menos do que precisa, se a insulina tá ok, mas não é suficiente para baixar a glicose, ou se de repente a glicose baixa muito rápido. Existem várias alterações que podem acontecer que a gente só faz diagnóstico na curva de glicose e de insulina. Entre essas alterações, a resistência à insulina, tá? Então, toma cuidado quando a gente faz a glicose e a insulina, as curvas de glicose e de insulina, quando a gente olha lá no laudo do resultado, tá lá. Resultado depois de 2 horas da administração do carboidrato, acima de 160, risco aumentado para diabetes gestacional. Acima de 140, diabetes gestacional. Acima de 140, risco para diabetes. Acima de 160, diagnóstico de diabetes. Só que lembra que a gente não tá fazendo essa curva para diagnosticar diabetes, a gente tá fazendo essa curva para diagnosticar resistência à insulina. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa tem um pico de glicose, sei lá, ela começou o jejum dela com uma glicemia de 80, 85, que tá inclusive boa. Aí ela ingere o carboidrato, ela tem um pico de glicose seguido de um pico de insulina e 2 horas depois a glicemia dela deu 80, por exemplo. A pessoa olha o laudo, né? Olha lá a referência do laboratório e fala: eu não tenho problema. Aqui tá dizendo que acima de 160 é diabetes, acima de 140 é pré-diabetes, o meu deu 80. Nossa, tô arrasando, não tem problema nenhum. Vocês já pararam para imaginar que 2 horas depois essa pessoa tá com uma glicemia menor ou igual ao que ela tava no jejum de 8 a 12 horas? Vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isso é saudável? Gente, é como se a pessoa, 2 horas depois de fazer uma refeição, tivesse novamente de jejum. Isso significa que provavelmente 2 horas depois do que ela come, ela tá morrendo de fome de novo. Ela tá com vontade de comer de novo, ela tá provavelmente se alimentando de novo.
E isso não é normal. Tá dentro da referência do exame? Tá super dentro da referência, tá muito abaixo do que tá ali o limite do exame. Só que isso é indicativo de resistência à insulina, de hiperinsulinemia. Ela produz tanta insulina que a digestão do carboidrato dela tá acontecendo muito rápido. Então, 2 horas depois ela tá faminta de novo. Ela comeu, a energia dela já acabou, ela vai comer de novo. Então, toma cuidado ao interpretar exames por conta, tá? Quem tem que interpretar o seu exame é seu médico. E eu vejo diariamente pessoas que falam, deu tudo certo no exame, eu não voltei no médico. Você é criatura, você não sabe se deu tudo certo no exame, você não é o médico. Então, não fiquem interpretando seus próprios exames. Vocês juram isso pra mim? Quero que vocês coloquem aqui, hein? Outra coisa, então vamos lá, anotaram, né? Olha só, vocês estão anotando, gente, mas depois eu vou passar esse resumo lá no canal do Telegram, tá? Então, quem tá aqui assistindo, perdeu o começo da live, não anotou os critérios, não anotou os exames, tá perdidona, fica tranquilo, o resumo da live vai pro nosso canal depois. É exclusivo do canal, tá? Então tem que estar lá no canal para receber. O canal é gratuito e ele acontece no Telegram. Então você só precisa ter o Telegram instalado. O Telegram é um aplicativo gratuito, você não paga para ter. Você faz o download do Telegram e aí depois você clica no link azul do meu perfil e aí você escolhe o botão chamado canal do Telegram. Se você tiver o Telegram no seu celular, ele já vai te encaminhar direto pro canal, certinho. E aí você clica em entrar e pronto, você vai acessar todo o conteúdo que já tá lá. Tem lista de compras, tem receitas, gente, tem muito conteúdo bacana, já tem quase 1 ano que a gente tem canal no Telegram e você vai poder acessar todo o histórico. É muito legal. E amanhã eu vou colocar o resumo da live lá pra vocês, tá? Gente, outra alteração, né? Outro exame que a endócrino vai te pedir, ela precisa te pedir para excluir hiperprolactemia, que é excesso de prolactina. É o exame de prolactina, né? Prolactina, gente, é o hormônio que a gente produz quando a gente vai amamentar. E muitas mulheres têm excesso de prolactina mesmo sem estar gestante, sem estar amamentando. Qual que é o problema? A doutora Ju colocou aqui, Isso é muito importante. Hormônios não são simples assim de interpretar. Nós médicos que trabalhamos com endócrino e gineco correlacionamos muitas coisas para interpretar. E a gente que é nutri, a gente também precisa fazer essa mesma interpretação na hora de, por exemplo, prescrever uma dieta. Então, por isso que eu falei da importância, né, de não interpretar o próprio exame, gente. Isso é muito importante. Olha lá, prolactina. Prolactina é o hormônio que a mulher produz quando ela vai amamentar. Só que tem muita gente que produz prolactina sem estar grávida e sem estar amamentando. E quando a gente tem um excesso de prolactina, a gente tem uma hiperprolactemia, ou seja, excesso de prolactina na corrente sanguínea. Como que a gente faz a avaliação de hiperprolactemia? Principalmente dosando prolactina. E isso ajuda a gente a eliminar algumas doenças que poderiam ser causadoras do excesso de prolactina, que são, a maioria das vezes, né, origem de tumor benigno na hipófise, isso a gente chama de origem hipofisária, ou uso de medicamentos, como antidepressivos, anticonvulsionantes, Plasil. Então, tem muitos medicamentos que fazem com que a gente tenha excesso de prolactina. E aí, quando a prolactina aumenta, o ciclo menstrual desregula. Ele muitas vezes fica ausente. Então, quando o critério usado, né, para o diagnóstico da SOP é a ausência da menstruação, o que vai acontecer? A gente vai investigar primeiro se essa ausência da menstruação não está relacionada a um excesso de prolactina. Então, a gente já avaliou resistência à insulina e hiperprolactemia, que é o excesso da prolactina. Terceiro exame que é fundamental e o endócrino tem que pedir para diagnóstico de SOP é a 17-OHP, ou 17-hidroxiprogesterona. Esse 17-OHP, ele serve para avaliar a função da nossa glândula suprarrenal. Existe uma doença chamada hiperplasia adrenal congênita não clássica. E quando a mulher apresenta essa hiperplasia adrenal congênita não clássica, ela tem os mesmos sintomas que a gente tem quando é portadora da síndrome do ovário policístico. Gente, os mesmos. A mulher tem excesso de pelos, a mulher tem excesso de acne, oleosidade de cabelo e pele aumenta.
A mulher muitas vezes se queixa de cansaço, fadiga, indisposição, vontade de doces, que são condizentes com a resistência à insulina. A maior parte dos sintomas que a gente tem quando tem síndrome do ovário policístico pode ser uma hiperplasia congênita da suprarrenal não clássica, tá? Então, o 17-OH-progesterona, 17-hidroxiprogesterona, 17-OHP, gente, é tudo sinônimo para o mesmo nome de exame. Ele precisa ser dosado para avaliar a suprarrenal, tá? Outra querida que a gente precisa avaliar antes de falar se a mulher tem a síndrome do ovário policístico ou não é a nossa tireoide. Para avaliação da tireoide, a endócrino vai pedir T3, T4 livre, T3, TSH, anti-TPO e anti-TGP. Porque alterações de hipotireoidismo e de tireoidite de Hashimoto costumam também causar alterações no ciclo menstrual da mulher, inclusive favorecendo a formação de cistos nos ovários. Então, antes da mulher diagnosticar a SOP, antes do médico falar para você que você tem síndrome do ovário policístico, é muito importante analisar o funcionamento da tireoide e avaliar se você não tem hipertireoidismo, hipotireoidismo ou tireoidite de Hashimoto. Tá? Então, para isso são T3, T4 livre, anti-TPO, anti-TGP e o TSH, tá? E por fim, mais um hormônio que a gente precisa dosar é o cortisol. O cortisol ele é dosado até as 11 horas da manhã e também o cortisol salivar das 11 horas da noite, tá? A gente faz avaliação de cortisol para descartar a síndrome de Cushing, que é uma síndrome que causa arredondamento de face, acúmulo de gordura, principalmente na região do central do corpo, na região abdominal, e afinamento de membros. Então, é aquela pessoa que tem braços e pernas finos, uma gordura, né, central muito proeminente e o rosto arredondado. Muita gente confunde, né, síndrome de Cushing com sobrepeso, com obesidade. Parece que a pessoa simplesmente está acima do peso. E não, é uma patologia que acontece muito, principalmente em quem faz terapia prolongada com uso de corticoide, tá? Então, é por isso também que a gente faz a avaliação do cortisol. Resumindo, gente, a mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela precisa, primeiro, ter 2 entre 3 critérios. Vocês já têm aí os critérios que vocês anotaram. Se ela tem 2 ou 3 desses critérios, ela vai excluir resistência à insulina sozinha, ela vai excluir hiperprolactemia, ela vai excluir hiperplasia adrenal congênita não clássica, ela vai excluir alterações da tireoide e ela vai excluir a síndrome de Cushing. E também os tumores viralizantes, que eu não coloquei aqui, mas eu lembro que a doutora Andressa me falou. Então, gente, são 6 patologias que a gente precisa excluir antes de fechar o diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Quem aqui já fez esse processo? Quem aqui já passou por todo esse passo a passo? Quem aqui já fez todos esses exames? Quem aqui já excluiu essas patologias que eu coloquei aqui? Coloca eu aqui nos comentários. E eu tenho certeza que a maioria aqui nunca fez. Porque muitas de vocês foram diagnosticadas somente pelo ginecologista, nunca foram no endócrino, nunca fizeram uma avaliação completa das glândulas e dos hormônios, e muitas aqui apresentam todos os critérios para SOP, mas achavam que só tinham ovário policístico. Tô falando verdade ou mentira, gente? Coloca aqui para mim. Então, assim, falando, né, por A mais B, se você nunca fez esse passo a passo, é claro que eu recomendo que você faça, né? Procure uma endócrino que seja especialista na área de metabologia, de, sei lá, saúde da mulher, que seja específica dessa aula, porque se você for em qualquer endócrino, gente, muito provavelmente o endócrino vai pedir emagrecimento, né? Ele vai focar muito na questão do emagrecimento, ao invés de focar realmente em fazer todo esse percurso, todo esse critério aqui. Lembrando, gente, que eu não construí essa live sozinha, eu construí junto com a doutora Andressa, tá? Então foi a doutora Andressa, que é endócrino, que me falou todos esses exames, a função de cada um e tal. A gente construiu isso junto e é um pouco de resumo da live que nós fizemos na semana passada juntas, tá? Então, não tô falando aqui sozinha, nem tô invadindo a área de ninguém. Quem não fez, faça, né? Procura um endócrino, vai lá no médico, faz todos os exames, tenha o diagnóstico certinho. Mas se você preencheu 2 ou 3 critérios para o diagnóstico da SOP, isso significa que você muito provavelmente está sofrendo com pelo menos um critério, né? Porque ciclo menstrual irregular faz a gente sofrer? Faz.
Mas, cara, nada pior do que ter acne, excesso de pelos, excesso de gordura abdominal, dificuldade para perder peso, dificuldade para ganhar peso, manchas escuras na pele, hirsutismo. São sintomas que realmente fazem muito mal para nós, como, né, ser humano, como saúde, mas também muito mal para nossa autoestima, né, para nossa, enfim, para o nosso bem-estar mesmo, para nossa disposição. Gente, é muito importante ter um tratamento não só pela nossa saúde, mas também por vários outros motivos. Tem gente perguntando aqui quem que é a doutora Andressa, né? Gente, a doutora Andressa, ela é endócrino, metabologista, e ela fez uma live comigo na semana passada, aqui no Instagram, Andressa Heimbicher, @endocrinologia em dia, o Instagram dela. E a nossa live, minha e dela, juntas, tá aqui no meu Instagram, lá no IGTV, tá? Então, quem não conhece, depois vai lá, dá uma olhada no trabalho dela, muito legal. Ela atende muito, entende muito sobre síndrome do ovário policístico e todas essas alterações que se confundem com a SOP. Então, é bem legal acompanhar também o trabalho dela, tá? Então, gente, olha só. Quem não tem o diagnóstico correto, quem nunca fez esse passo a passo, quem nunca fez todos esses exames, quem nunca fez uma avaliação completa, claro que a minha primeira orientação é: procure um endócrino para você fazer essa orientação, para você fazer todos esses exames e para você conseguir ter, né, toda esse perfil, né, traçado, né, para você ter certeza do seu diagnóstico e principalmente para excluir hiperplasia adrenal congênita não clássica. E eu falo isso porque eu atendi uma mulher atualmente, faz o quê? Não tem nem um mês. Ela tinha todas as manifestações de SOP e eu encaminhei para a doutora Andressa para ela fazer o diagnóstico, porque ela não tinha o diagnóstico. Nunca tinham dado o diagnóstico para ela, só de ovário policístico. E aí a doutora Andressa fez toda a triagem e a gente descobriu que ela nunca teve SOP. Na verdade, ela tem hiperplasia adrenal congênita, não clássica, não tratada. E ela viveu com isso por anos, correndo vários riscos por não estar tratando, né, da suprarrenal e achando que era ovário policístico. Então, é muito importante ter esse diagnóstico. Agora, mesmo que você não tenha, mas tem os outros critérios, vamos tratar os outros critérios. Como que a gente trata a síndrome do ovário policístico? Qual que é o verdadeiro tratamento da síndrome do ovário policístico? Gente, 4 pilares: alimentação, atividade física, manejo do estresse e da ansiedade e melhora do sono. Esses 4 pilares são a base do tratamento. Mesmo que você descubra resistência à insulina, mesmo que você descubra hiperprolactemia, mesmo que você descubra hiperplasia adrenal congênita não clássica, mesmo que você tenha alterações de tireoide, mesmo que você tenha síndrome de Cushing, são esses 4 pilares que vão reger a nossa melhora da qualidade de vida. São esses 4 pilares que vão fazer com que você tenha mais saúde, que você tenha mais disposição, que você tenha mais prazer no seu dia a dia, que você tenha mais autoestima. Então é muito importante que você tenha consciência de que esses 4 pilares, eles se aplicam sim, né, à nossa questão da síndrome do ovário policístico, mas se você descobre que não é síndrome do ovário policístico, é outra coisa, você também consegue tratar através desses 4 pilares. Então, por que esperar, né? Vamos começar para ontem. O que está nas nossas mãos mudar? Quem aqui pode mudar isso? Coloque aqui nos comentários. Quem aqui se acha capaz de aplicar os 4 pilares do tratamento da SOP a partir de amanhã? Quero ver quem vai colocar eu aqui nos comentários. Vamos lá. Também. Ai, gente, obrigada pela ajuda de sempre. Ó, a doutora Gil concordou comigo, viu? Ela falou que lá no consultório dela, ela é gineco, tá, gente? Ela falou que lá no consultório dela, ela também vê muito casos de mulher usando anticoncepcional por muito tempo, achando que é SOP, e na verdade não é. É hiperplasia adrenal congênita. Olá, vocês estão se comprometendo comigo aqui, hein? Patrícia Farias, F_Vieira, Kelly, Flavinha, Janaína, Camila. Ana Vitória não conta, né? Ana Vitória eu puxo as orelhas no bastidor. A Mila, Bila, Rafaela. Gente, vocês estão se comprometendo comigo a mudar o que você pode mudar a partir de amanhã. Então, independente de você ter ou não um diagnóstico, vamos aplicar esses 4 pilares no seu dia a dia. Querem uma live sobre isso? Querem que a gente fale aqui semana que vem sobre os 4 pilares? Eu já falei, né? A gente já tem live aqui sobre isso, mas nunca é demais repetir. Então, vamos fazer uma live aqui sobre os 4 pilares do tratamento da SOP.
Agora, se você não quer esperar a live acontecer, se você não quer esperar a semana que vem para conhecer os 4 pilares de uma forma mais a fundo, se você não quer esperar para saber qual é o passo a passo que você tem que fazer, te convido, gente, a conhecer o desafio 30 dias contra a SOP. Posso falar sobre o desafio? Eu tenho falado bastante nos stories, né, na última semana. A gente ficou aí um mês sem ter turmas do desafio 30 dias contra a SOP, porque nós estávamos com o lançamento do programa de combate à SOP, que é o programa maior em andamento. E aí, quando eu abri as inscrições do desafio, boom, né? Gente, lotou a turma. Teve gente que se inscreveu, e aí o boleto não tinha compensado, e aí compensou depois, e aí tinha mais gente na turma do que cabia, e a gente teve que remanejar e abrir uma segunda turma, que não é o comum. Normalmente a minha meta é ter uma, a máximo 2 turmas por mês, e a gente vai acabar tendo 3 turmas agora em abril, porque na próxima semana começa uma nova turma do desafio 30 dias contra a SOP. Como que é o desafio, gente? Vocês ficam 30 dias comigo e com o Luiz, que é o nosso personal, e agora também com o Rui, que é o nosso psicólogo, dentro de um grupo de um aplicativo de mensagens, como se fosse um WhatsApp. E aí, nesse grupo, ficamos eu, o Luiz e o Rui, 24 horas por dia lá dentro do grupo para tirar todas as suas dúvidas. Então, você vai ter suporte ilimitado das 3 áreas, sempre que você precisar, sempre que você quiser. Além disso, você recebe um desafio por dia. Então, você vai receber ao longo de 30 dias um verdadeiro passo a passo de como ter um tratamento natural para a síndrome do ovário policístico, sem medicamentos, sem hormônios, sem anticoncepcionais. E aí você tem uma tarefa por dia para cumprir. Essas tarefas, o grupo dura 4 semanas. Por que 4 semanas? Quero ver quem adivinha. Porque em cada semana a gente trabalha um pilar diferente. A gente trabalha os 4 pilares do tratamento da SOP dentro do grupo 30 dias contra a SOP. Então, a alimentação, atividade física, manejo do estresse, da ansiedade e melhora do sono. Além disso, quem se inscrever agora no desafio 30 dias contra a SOP vai ganhar 5 presentes da Nutri. Manual low carb para síndrome do ovário policístico, porque a gente já sabe, gente, que não é qualquer low carb que trata a SOP. Se você tentar fazer uma dieta low carb e cortar demais o carboidrato, você vai muito provavelmente piorar os sintomas da síndrome do ovário policístico. Então, você vai receber aí orientações sobre o que é realmente a low carb que trata a SOP. Guia de cardápios para síndrome do ovário policístico, são mais de 40 sugestões de cardápio que ajudam com os mais variados sintomas da SOP. A gente tem 40 sugestões de cardápio divididas pelos sintomas. Então, qual que é o melhor cardápio para cuidar da acne? Qual é o melhor cardápio para cuidar da queda de cabelo? Qual que é o melhor cardápio para cuidar da resistência à insulina? E por aí vai, tá? Então, são 40 sugestões de cardápio. Além disso, você recebe guia de chás e fitoterápicos. Quais são os chás que ajudam com cada um dos sintomas da SOP? Como que a gente aplica isso no dia a dia? Quais a gente pode ou não pode tomar? Quais têm contraindicações? Quais são essas contraindicações? Todas as informações aí que a gente tem em relação a essa questão aí da resistência, né, da empregação, né, de chás e fitoterápicos no dia a dia, que não é tão fácil quanto parece. Quarto presente, suplementos para SOP. Quais são os suplementos que ajudam na SOP? Ômega 3, vitamina D, inositol. Fertisop ajuda, não ajuda? Para que serve? Quem pode tomar? Todo mundo pode tomar ou não? Então, é aí uma boa informação, né? Para todo mundo que tem síndrome do ovário policístico ou manifesta os critérios. E o quinto presente é o nosso guia de receitas, que é um livro novo, né? Ele não tá à venda, tem mais de 300 receitas que eu mesma testei. Coloquei aqui pra vocês, aqui não, né? Coloquei lá no canal do Telegram a receita do pão de queijo, semana passada, fez o maior sucesso, um monte de gente fazendo, postando nos stories, me marcando, foi muito bom. Hoje eu liberei mais 3 receitas no e-mail, então se você tá na minha lista de e-mail, abre lá. Tem 3 receitas deliciosas pro seu lanche da tarde pra tratar a SOP. E da onde vieram essas receitas, a gente tem mais 300 lá para você testar, tanto de doces quanto de salgados, né? E todas essas receitas são fáceis de fazer, são rápidas, com ingredientes básicos, baratos. Gente, é muito bom. E eu posso falar porque eu mesma testei, né? E aí você ganha todos esses 5 presentes fazendo a sua inscrição hoje no desafio. Lembrando que como a gente tá passando por esse tempo aí de quarentena, Covid-19, coronavírus, isolamento social e tudo mais, o Rui, que tá dentro do grupo com a gente, vai fazer um trabalho incrível de controle de ansiedade. Então, a gente sabe que o controle da ansiedade e do estresse é um pilar importante no tratamento da SOP. E o Rui, como profissional de ansiedade, ele é um psicólogo especialista em ansiedade, tá conduzindo com primor
tratamento da ansiedade das meninas dentro do grupo. Então, como não ter ansiedade, como não descontar isso na comida, como que a gente faz para não comer demais em picos de ansiedade. Então, é muito legal o trabalho do Rui, tem sido fundamental pra gente lá no grupo dos 30 dias. Gente, começa segunda-feira, as vagas são limitadas, a gente já tá com as vagas quase no limite. É incrível falar isso, né? Hoje ainda é terça-feira e graças a Deus a maior parte das vagas, quase 80% das vagas já estão preenchidas. Então o link que tá lá no meu perfil não é para se inscrever direto como sempre foi. Antigamente você ia lá, arrastava a tela para cima ou clicava no link azul do meu perfil e ia direto para a tela de inscrição e fazia o pagamento. A gente não tá conseguindo fazer isso porque, de fato, senão muito mais gente do que cabe no grupo vai fazer a inscrição. Então, se você for lá no meu perfil e clicar no link azul da descrição da minha biografia, você vai cair, na verdade, no meu WhatsApp. Você vai cair numa tela onde tem lá os botões, o mesmo lugar onde você vai pro canal do Telegram, tem um chamado 30 dias contra a SOP. E aí, clicando nesse botão dos 30 dias contra a SOP, você vai cair no meu WhatsApp pessoal. E aí eu vou te passar todas as informações do grupo e se você quiser se inscrever, eu vou liberando os links para inscrição conforme a gente ainda tiver vagas, tá? Então, essa semana o processo de inscrição tá um pouquinho diferente por conta aí desse boom, né, de inscrições que nós tivemos ao longo dessa semana, tá bom? Mas corre lá, clica no link azul do meu perfil, entra pro nosso canal do Telegram que é gratuito e você recebe o resumo da live de hoje. E aí vai lá nos 30 dias contra a SOP, me chama no WhatsApp pra gente bater um papo. Quero entender um pouquinho da sua história também, quero te ajudar a combater a SOP. E aí eu te explico direitinho aí como é que funciona o grupo, tá bom? Gente, se você tá assistindo a gravação, se você não está ao vivo, mas assistiu até aqui, assistiu até o final, minuto 56, deixa a sua mensagem aqui pra mim, conta a sua história, fala pra mim o que a SOP tem causado no seu dia a dia, quais são os sintomas da síndrome do ovário policístico que você quer combater, que eu pessoalmente vou te responder com maior amor e carinho e vou tirar todas as suas dúvidas e vou te mostrar também como eu posso te ajudar, beleza? Gente, deixa eu ler a mensagem que a Ju deixou aqui. Amanhã tem live com ela. Olha só, doutora Juliana Vieira Honorato. Parabéns pela live, Carol. Super certinha, didática e explicativa. E esse tema do diagnóstico é muito importante. Estava com saudade de te ouvir. Te vejo amanhã, adorei. Ela fez um baita spoiler aqui, né? Eu ainda não anunciei a live, porque estava anunciada a live de hoje, né? Nos nossos meios oficiais aí de comunicação. Mas amanhã, 6 horas da tarde, 18 horas no horário de Brasília, eu e doutora Juliana estaremos aqui para falarmos de métodos contraceptivos não hormonais. Muita gente me pergunta, né? Carol, eu não quero usar anticoncepcional, eu não quero ficar refém do anticoncepcional, mas eu quero me prevenir. Eu não quero engravidar agora. O que eu faço? Quais são os métodos que eu posso ter, né? Quais são os métodos que eu posso escolher? A Ju pedindo desculpa. Relaxa, Ju, foi bom para a gente já deixar todo mundo aqui avisado. Quais são os métodos que eu posso escolher? Como que eu escolho o melhor método para mim? E aí, ninguém melhor do que a doutora Ju, né, que é ginecologista e obstetra, para vir aqui falar um pouquinho pra gente, né, sobre esses métodos contraceptivos que não são hormonais. Quais são as contraindicações, indicações, para quem serve, para quem não serve. Ela, eu tenho certeza que vai dar um show aqui amanhã com vocês. E isso vai ajudar aí todo mundo a conseguir, né, fazer a melhor escolha de contraceptivo, beleza? Quem vai estar aqui na live amanhã, coloca eu nos comentários. E eu aproveito para me despedir, antes que o Instagram me tire do ar, né? Me jogue as traças, Ai, Paty, eu fiquei te devendo, né? Paty, você falou no começo da live que você só tinha assinalado um critério, que você tinha os sintomas clínicos da SOP. Que nem queda de cabelo, excesso de pelos, mas você não tinha nem os ciclos menstruais irregulares, nem o cisto no ovário. E aí fica o meu convite para você investigar isso direitinho, tá? Para saber se realmente você não tem os cistos no ovário, faz o exame certinho, no período menstrual correto, isso é importante. E faz a avaliação de todos esses exames, porque pode ser que seja alguma outra patologia, como por exemplo resistência à insulina, que cause esses sintomas, mas que não necessariamente está dentro da SOP. Gente, a resistência à insulina, ela tá dentro do conjunto síndrome do ovário policístico para muitas das portadoras, para 94% das portadoras, mas tem gente que tem resistência à insulina, mas não tem síndrome do ovário policístico. E aí, quem tem resistência à insulina e não tem SOP, pode ter todos os sintomas clínicos. Acne, queda de cabelo, hirsutismo, que é o excesso de pelos, manchas escuras na pele. Então, Paty, investiga direitinho, porque você pode ter uma SOP que não foi diagnosticada, mas você pode realmente não ter a síndrome do ovário policístico, mas ter resistência à insulina.
seja um ou seja o outro, o desafio dos 30 dias contra a SOP pode te ajudar. Porque o nosso principal foco lá é o tratamento da resistência à insulina, é o tratamento, né, da base ali, a estruturação, na verdade, da base do tratamento. E o tratamento da resistência à insulina, nesse caso, é o mesmo da SOP, tá bom? Gente, beijo pra vocês. Muito obrigada pela presença. Eu vejo todo mundo aqui amanhã, 6 horas da tarde, pra gente falar de métodos contraceptivos não hormonais. E eu vejo vocês também na quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Instagram, pra gente falar de um assunto que eu ainda não decidi. Então, se você quer, né, algum assunto específico, coloque aqui nos comentários, não nos comentários da live. Escreve pra mim no inbox, escreve pra mim lá no direct, que eu vou ter o maior prazer do mundo de ajudar vocês aí com as dúvidas e com as dificuldades que vocês estão tendo. Beleza? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.